Bom, isso é algo que todo mundo já percebeu, mas ninguém tem coragem de falar abertamente. Porque quando uma mulher trai, a primeira coisa que ela faz é jogar a culpa para o outro lado, menos nela mesma. Ah, você não me dava atenção, você mudou, eu estava carente, você não me fazia sentir especial. E esse padrão curioso, você possivelmente conhece alguém que já passou por uma situação parecida. Eu traí ele, e aí agora ele é orgulhoso e não aceitou. Se fosse com você, você aceitava? Aí é uma questão pessoal, né? Mas comigo não é assim, traição pra mim é sinal de relacionamento. Hoje o sentimento é pouco, não vou mentir. Eu ainda tenho sentimento por ela, porque foi um amor de 26 anos. 28 porque foi 2 anos de namoro. Que foi carência. A pessoa me deu muita atenção, cuidou de mim e ele não tava mais cuidando. Toda vez que você tiver a oportunidade de trair seu namorado, traia. Se você ainda não teve essa oportunidade, você precisa criá-la. Existe uma coisa que chama competitividade masculina. Quando um homem sabe que você está num relacionamento com outro homem, ele vai se esforçar muito mais para te dar prazer. Enquanto um homem, quando se sente muito seguro dentro de um relacionamento com uma mulher, ele já não se esforça tanto. Então, você vai usar a competitividade masculina a seu favor. Todos que estiverem tentando acabar com seu relacionamento vão se esforçar muito, enquanto você vai ter um namorado inseguro que vai fazer de tudo para você não ir embora. Qual que é a primeira justificativa que aparece? E o que mais me intriga ainda é porque em muitos casos, a pessoa sempre que trai, quase nunca assume de fato o que fez, preferindo culpar o outro, que na grande maioria das vezes as mulheres sempre vão culpar o seu parceiro. E calma, não é um vídeo para apontar dedo, para falar isso, para atacar alguém, nem para reforçar algum tipo de estereótipo. Não, não é isso. É uma conversa, bate-papo entre amigos sobre o comportamento humano, né? Sobre como a mente tenta meio que se proteger, né? Quando erra e como isso manifesta nas relações amorosas, principalmente nos dias de hoje. Porque se tem uma coisa que está acontecendo muito nos dias de hoje, e possivelmente você já passou por isso, ou pode até passar no futuro próximo, quando estiver no relacionamento, se acontecer esse caso da traição e for da parte dela, você vai reparar esse padrão, que na maioria das vezes ela nunca vai querer pedir desculpa e também sempre culpar você do erro dela. Então, se esse tema te interessou, fique comigo até o final. E também eu quero saber de você. Você conhece alguém ou já passou por uma situação ao qual foi traído pela sua parceira e a justificativa dela foi tudo culpa sua? Então, comente aqui a palavra "eu já passei". E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de comentar, compartilhar e se inscrever. Então, chega de enrolação e vambora. Bom, cara, vamos começar aqui pelo óbvio, né? Qual a primeira coisa que a mulher diz quando é pega traído, na grande maioria das vezes, não totalizando, mas acontece. Cara, na grande maioria das vezes vocês vão ver que não é "ah, eu errei" ou "a responsabilidade é totalmente minha". Cara, a primeira coisa que vem é uma justificativa emocional. Várias pesquisas mostram que a grande maioria das mulheres justificam a infidelidade em função da infelicidade da relação. E o mais interessante ainda, as mulheres parecem mais motivadas para a traição quando desejam maior proximidade numa relação ou se sentem rejeitadas, negligenciadas por seus parceiros. Então você percebe esse padrão? A responsabilidade é sempre transferida, sempre tem um fator externo que causou, entre aspas, né, aquilo. E não é apenas a minha impressão, que eu já reparei em várias situações, até meu âmbito familiar, que não é apenas uma simples impressão, é algo que acontece muito. Eu estava pesquisando sobre esse assunto e vi que estudos recentes indicam que a traição feminina está mais relacionada, veja bem, à busca por satisfação emocional e reconhecimento pessoal do que apenas motivos físicos. É lógico que também existem motivos físicos, mas os principais fatores, né, vai desde a satisfação emocional, reconhecimento pessoal, aquela super validação que ela tanto deseja. Então meio que existe toda essa narrativa de que eu precisava me sentir valorizada ou eu não estava recebendo o que eu merecia, entende? Então com isso dá pra até comparar um pouco quando o homem trai. Geralmente, na grande maioria das vezes, eu sei que existem exceções, mas mesmo que ele tente se justificar, no fundo todo mundo sabe, né? Ele vacilou, ele acabou, ele não tem nenhuma desculpa que segure o que ele fez. Mas com as mulheres é diferente.
A mulher, ao contrário dos homens, trai por razões emocionais, né? Que, ao ver dela e também das pessoas que apoiam ela, são meio que justificativas que, ao meu ver, é totalmente distópico da realidade, né? É que nem aquela coisa. Ela trai, né? Ela faz isso e aquilo, só que ela usa artimanhas, usa justificativas para meio que suavizar aquela traição que ela fez. Desde, né, eu não tava me sentindo desejado no meu relacionamento, nunca foi compreendida, ele nunca me elogiava, ele nunca me dava atenção. E essas razões emocionais, entre aspas, né, acabam virando meio que um escudo automático contra a responsabilidade pessoal dela. É meio que, cara, se a emoção justificasse a ação, entende? E aí então que vem um grande problema que vamos explorar. Sempre ficou na minha cabeça, né, o porquê disso acontecer, né? Porque elas não querem assumir a responsabilidade das suas atitudes. Olha, na minha opinião, existe uma coisa na nossa sociedade, né, que ninguém fala abertamente. Mulheres são socializadas de uma forma que protege elas de assumir responsabilidade total por certas ações. E que vocês sabem muito bem, tem certos movimentos, tem certas ideologias que reforçam muito isso. E antes de você me chamar de machista, deixa eu te explicar uma coisa que parece que é óbvia. Na grande maioria das vezes, desde pequenas, as mulheres aprendem a expressar emoções, que é válido, né? Mostra vulnerabilidade, que é uma coisa positiva. E quando há algo de errado no relacionamento, é importante comunicar sentimentos. Isso é bom, ok? Ninguém aqui está dizendo que é ruim, mas tem um lado obscuro nisso. Porque junto com essa mensagem vem outra, né, mais sutil. Se você se sentiu mal, alguém te fez sentir assim. Viu a diferença? A emoção negativa meio que automaticamente vira a responsabilidade de outra pessoa. Você não está mal porque escolheu estar. Você está mal porque alguém te colocou nessa situação. E quando uma mulher trai, essa lógica entra em ação automaticamente. Eu traí porque ele não me dava atenção. Percebe? A ação trair vira uma reação ao comportamento dele. É só observar, várias mulheres infiéis tendem a buscar justificativas que as ajudem a não se sentirem culpadas, né? E isso não é achismo meu, tem várias pesquisas, vocês mesmos podem ser a prova viva disso sobre esse tema. E tem mais uma coisa que ninguém fala, né? A nossa cultura, existe uma narrativa muito forte de que a mulher é sempre a vítima. Que eu já fiz vários vídeos aqui explicando sobre falsas acusações. Teve até um caso de uma mulher que falou que o namorado dela era um ladrão, que fez isso aquilo com ela, e o cara tava saindo da rua, aí ela começou a apontar o dedo isso aquilo, aí saiu uma van com vários outros homens e, né, levou o cara de arrasta, situações em que foi gravado que a mulher estava se auto, né, você sabe muito bem, e falou assim, eu vou falar pro meu pai, pro meu tio, que ele é juiz, que você tá me batendo, isso, aquilo, e o cara falou, não tô fazendo nada com você, fala assim, mas eu vou falar porque minha palavra tem mais poder que a sua. Então, para você ver que toda essa narrativa, querendo ou não, é meio que uma justificativa das atitudes que elas têm. E eu não estou falando de casos isolados. Ainda mais hoje, vocês estão cansados de ouvir notícias enxurradas de vídeos de homens, de mulheres fazendo isso, né? É meio que fosse essa narrativa de sempre ouvir primeiro e já tomar partido do lado dela, entende? E antes que alguém se ofenda, eu não estou dizendo que as mulheres não sofrem, longe disso, é claro que sofrem. Mas o problema é quando isso vira um escudo automático para qualquer situação, mesmo que de fato ela esteja errada. E quando uma mulher trai, a primeira pergunta que a grande maioria das pessoas fazem: o que o relacionamento tinha de tão ruim que levou ela a fazer isso? E quando o homem trai, a pergunta sempre é: por que ele fez isso? Então percebe essa diferença brutal? No caso dele, a ação é dele, e no caso dela, a ação é uma reação a algo externo. E tem uma coisa pra mim que sempre me incomodou, eu não sei por que isso acontece, né, mas principalmente da parte das mulheres, quando acontece algum tipo de traição, quando a mulher trai e conta pras amigas ou até posta nas redes sociais, qual a reação massiva que as pessoas, as amigas delas, geralmente recebem? Você está certa mesmo, tinha que trair, ele não te valorizava, você estava infeliz mesmo, ele não te merecia, você tem que pensar em você primeiro, se você traiu é porque tinha motivo. Então, isso pra mim, cara, independentemente se for homem, mulher, tanto homem que acontece isso, as pessoas ficam apoiando, pra mim é totalmente errado. Na minha cabeça nunca vai entrar isso, né? Porque a pessoa que trai sempre vai ter apoio, sabe? E a pessoa que foi traída é sempre culpada, sempre a balança pesa mais pra ela do que a pessoa que traiu. E eu acho que vocês já viram isso, que acontece quando a mulher trai, sempre tem um apoio maior, né? O círculo social valida e justifica a ação dela, e querendo ou não reforça a narrativa de que a culpa não é dela. Agora pare e pense comigo.
Compara só uma coisa aqui. Quando um homem trai e conta pros amigos, mesmo que os caras sejam amigos leais deles, aquilo, no fundo ainda tem aquela sensação de, cara, você vacilou. Pode até acontecer que eles percam a amizade dele, ou, né, tentam mudar a cabeça dele da atitude que ele fez. E eu sei, gente, que existem exceções, mas você vai ver que um lado é diferente do outro. E essa diferença da validação é brutal. E ela, querendo ou não, cria um ciclo perigoso. É meio que a mulher trai, ela busca validação, o círculo social fornece as justificativas, ela internaliza essas justificativas e a responsabilidade pessoal diminui cada vez mais. E olha, eu não estou dizendo que as amigas, que as pessoas fazem isso com má intenção na maioria das vezes, né? Tem até aqueles memes que a pessoa trai, aí as amigas estão apoiando, aí depois ela volta com o mesmo cara que ela traiu. Então meio que, na primeira vista, elas apoiam isso, aquilo, falam que ela estava certa, mas depois que elas vão ver a história por total, vocês vão ver que elas ficam meio sem partido para qual defender um lado, né? Sendo que a mulher traiu o companheiro dela, aí depois de um tempo voltou com o mesmo cara, entende? Só que eu reparei isso. Na primeira vista, quando a mulher trai isso, aquilo, há sempre uma justificativa maior pro lado dela, né? Sempre vai ter N justificativas do porquê ela fez isso, né? Sempre culpando o outro, mas nunca as atitudes dela. E também é muito difícil você ver uma mulher que fez isso assumir o seu erro por completo. Que eu estudei, vi relatos de pessoas. É meio que um misto, né, de mecanismo de defesa, né? A pessoa distorce a realidade para não encarar a dor do arrependimento. Ela diz, não foi bem assim, você entendeu errado, a gente já estava mal. E assim mantém a mente dela confortável, mesmo que isso machuque o outro. É aquele famoso gaslight, né? Você entendeu errado, não é isso que estava acontecendo. E outra coisa que eu reparei muito que acontece é que elas, né, têm aquele famoso orgulho e a imagem social que elas têm que prezar. Culturalmente, ainda meio que existe um peso muito grande sobre a mulher ser moralmente correta. A mulher não trai, a mulher é totalmente correta, né? A mulher é polida socialmente. Então, meio que admitir um erro desse tipo pode parecer uma ferida enorme na autoimagem delas. Por isso, vocês veem que muitas criam justificativas não só para si mesma, mas também para manter aquela reputação intacta, entende? Que isso é muito real que acontece. Eu garanto para vocês que vocês conseguem contar nos dedos de quantas mulheres realmente assumiram por completo o erro que elas fizeram, da traição que fizeram. Eu traí porque eu quis trair. Vocês até podem colocar aqui nos comentários quantas mulheres vocês conhecem que tiveram essa atitude. E outra coisa que também notei, aquele medo da rejeição e da perda. Assumir um erro de uma forma crua e correr risco de perder o relacionamento, o respeito e a admiração. Então a mente delas busca, né, um meio termo. Sim, aconteceu, mas eu tinha meus motivos. É uma forma meio que inconsciente de tentar segurar um vínculo após ter rompido a confiança. E também existe aquele viés de confirmação, né? Que quando alguém quer justificar uma traição, o cérebro literalmente seleciona memórias ruins do parceiro. Que nem, por exemplo, assim, ela falou pro cara, você vai tirar o lixo hoje? Vou. Aí o cara não tira. Aí ela puxa essas memórias ruins, situações bobas, né, do dia a dia, pra tentar sempre justificar a atitude que ela fez, sabe, uma coisa de um peso X, comparando e colocando na mesma medida de uma traição, entende? Meio que reforça aquela ideia de confirmação, né? Sempre cria uma narrativa seletiva para reduzir a culpa. E o mais irônico, essa mesma pessoa que justifica uma traição seria capaz de condenar fortemente se estivesse do outro lado, se o parceiro dela, o namorado, o esposo, enfim, tivesse traído ela. É o que os psicólogos chamam de hipocrisia moral inconsciente, a tendência de medir os outros com uma régua mais dura que a usada para si. Mas enfim, eu quero saber de você, o que você achou dessa conversa? Você tem alguma coisa a acrescentar ou quer discutir sobre alguma coisa que eu não falei ou que eu falei aqui nesse vídeo? Comente aqui nos comentários a sua opinião. E também se você tem outro tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, também deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de montar o roteiro e dar a minha opinião sobre isso. E antes de sair do vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, de compartilhar e se inscrever. No mais, desejo sucesso para todo mundo e até a próxima.